Eu te chamei, te agradeço muito a sua presteza aí em nos auxiliar, porque os produtores do meu Brasil querem saber o que está acontecendo na safra americana. Choveu muito leve, né, Aron? Choveu no final de semana, mas exatamente, é chuva leve. Não em todos os lugares, muitas regiões choveu. Onde choveu, choveu pouco. Essa queda aí que você mostrou, meio-dia sai a atualização de clima e eu imagino que trouxe um pouquinho mais de previsão. Eu não vi que estava entrando no ar, mas trouxe atualização climática de 12 em 12 horas. Imagino que essa última previsão que saiu trouxe um pouquinho mais de chuva, pressionou um pouco a soja, mas como você mostrou bem, os contratos de novembro, contrato vencimento mais para frente, ainda acha sustentação mesmo com essa queda. Há uma tendência de novas chuvas à frente, Aron? Previsão hoje é que sim, vai ter mais chuva até o fim dessa semana, mas essa previsão e umidade de solo não são a mesma coisa. Então já vem de um período prolongado de muita seca. Semana passada estava falando com produtores em todas as regiões, todas as principais regiões produtoras dos Estados Unidos, clientes, pessoas que eu trabalho. Eu falei, olha, já teve prejuízo? E a maioria deles falaram, olha, se não chegar essas chuvas, o meu potencial produtivo vai estar comprometido. Aí eu falei com eles e vários deles hoje de manhã, chegou a chuva ou não chegou? Chegou, mas chegou pouco. Então Vamos não é o mostrar. Nós temos suficiente. aqui. Tá. O Davi tem uma tela aí das chuvas. Essa foi a área da umidade, mas aí parece que foram 5, 6 milímetros, né, Arum? Tem uma outra, É muito pode soltar pouco, outro radar aí enquanto que muito o Arum nos pouco. explica. Tá aberto o tempo aí nos Estados Unidos, só na parte leste dos Estados Unidos, né? O Corn Belt mesmo está sem chuvas, né, Arum? Exatamente. O que você tem aí dessa imagem é bem legal, que mostra as principais regiões produtoras. Se você olhar Chicago, bem ali ao sul dos Grandes Lagos, no estado de Illinois, costuma ser um estado de altíssimo potencial produtivo, e logo do lado o estado de Iowa, que é referência, né? Esses estados, Iowa, Illinois e aí ao leste Indiana, que não está o nome, são conhecidos como os I-States, né? Estados I. Seria comparável ao Mato Grosso, por exemplo. E essa região está seca, já vem tendo seca, teve chuvas leves ao longo do final de semana, não garantiu a safra, mas deu uma sobrevida ao mercado. Então, essa reação que nós estamos tendo é uma reação natural de um pouquinho de alívio que trouxe essa chuva, mas está longe de garantir a safra. E o que é complicado é que quando você começa a perder potencial produtivo, isso não volta, mesmo chuvas regulares mais tarde. Então, a minha opinião, não estou falando que nós vamos ter uma quebra de safra como 2012. Eu acho que a genética, o manejo da lavoura, eu acho isso improvável. Mas os números de produtividade recorde do USDA, a minha opinião é que eles já, com o clima que a gente teve, já tem que baixar esses números. E no relatório de junho não costuma baixar o número, não baixou, mas a minha opinião é que a safra norte-americana precisa ficar menor do que o que está no papel hoje. Tá, o que você está vendo aí de informação, de previsão mais à frente, para os próximos dias, como é que é, porque a gente precisa saber do estágio que está a safra americana, né? Tá no terceiro folíolo já? Não, de forma geral, passou o plantio, a maioria já emergiu e agora nós vamos começar a acompanhar as condições da lavoura e essa fase. Então, é um ciclo, ou está saindo de um ciclo em que aguenta uma temperatura um pouco mais seca, você coloca a raiz mais fundo. Então, é uma fase do cultivo, tanto da soja do milho, e obviamente eu estou generalizando um país inteiro, né? Mas de forma geral, você aguenta um pouquinho de seca, um pouquinho de estresse, afunda a raiz nessa fase do cultivo. Não é que estamos em uma fase comprometedora do cultivo, mas para você ter um bom desenvolvimento, você tem que ter chuva, e uma das principais reclamações que eu ouvi, tanto da soja quanto do milho, a seca nessa fase tem causado duas coisas: redução de população, ou seja, tiveram que plantar fundo por falta de umidade, então nem tudo consegue sair, tanto na soja quanto no milho, quanto umidade
que tem causado lavouras extremamente desniveladas, tanto em estágio de desenvolvimento quanto tamanho mesmo, visivelmente. A população de milho por hectare ou por acre no estado de Illinois está 10% abaixo da média histórica. Então, está uma safra rala, né? Tá com poucas plantas por área e o comportamento, de forma geral, do produtor norte-americano não é plantar com populações muito altas, de forma geral. Então, eles já têm essa tendência de otimizar a população para a produtividade e está uns 10% abaixo disso. Então, é preocupante. Por isso que eu digo, tem vários fatores que, para você ter essa safra cheia que o USDA falou, tem que estar tudo perfeito, e já não está perfeito. Não tem que reduzir Agora, a produção. Sim. Tá. Mas você tem informações de mais à frente de chuvas ou não? Chuvas são previstas para chegar até o fim dessa semana. Quinta, sexta, sábado, domingo. É para ter chuvas generalizadas e nas principais regiões. Vamos ver se vão chegar e se é o suficiente.